Lá você, um cerimonialista, organizando um evento, e nesse evento vai ser necessário você organizar ali várias bandeiras de países, porque tem representantes estrangeiros no evento. É um evento internacional, embora realizado no Brasil. Tá a bandeira do Brasil, tem bandeira de estado, bandeira de município, bandeira de organizações privadas, enfim, de instituições, repartições, universidade. E daí você tá ali e vai ter que organizar isso, vai ter que organizar essas bandeiras de modo a evitar saia justa, constrangimentos, machucar, ferir, egos. Felizmente, não é você que vai decidir a posição dessas bandeiras, né? Então você pode se eximir de qualquer constrangimento de saia justa. Você simplesmente vai seguir o cerimonial e o protocolo, as normas que o cerimonial e o protocolo vão dispor. Então isso já até meio que você consegue lavar as suas mãos, né, com relação a isso, porque não é você que vai estar fazendo julgamento de valor. Qual estado, qual bandeira de qual estado deveria figurar, qual a precedência de cada município, da bandeira de cada município. Tudo isso aí você vai se eximir da responsabilidade, porque já existem regras, já existe um conjunto de diretrizes que vão nortear a organização de precedência dessas bandeiras em um evento que você estiver ali organizando. Meu nome é Tiago Zaidan, eu sou jornalista, sou Relações Públicas e professor do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa, professor de Comunicação Organizacional e de Eventos. E nesse podcast nós vamos conversar sempre sobre cerimonial e protocolo, com foco em cerimonial público e especialmente aquele regulado pelo Decreto-Lei número 70.274 e pela Lei 5.700. E de antemão, eu já vou logo dizendo que a bandeira do Brasil, é lógico que eu estou falando aqui de território nacional, né, dentro do Brasil, a bandeira do Brasil, a bandeira nacional, ela vai sempre ocupar o lugar de honra. Sempre a principal posição dentre as bandeiras vai ser a do Brasil. Isso logo de cara, isso aqui é inegociável. E o que é esse lugar de honra? O que é essa posição principal? É aquela posição ao centro. Então, se eu tiver um número ímpar de bandeiras, a bandeira brasileira vai ficar no meio, no centro. Se eu tiver um número par de bandeiras, nesse caso a bandeira brasileira vai ficar mais próxima do centro possível, ao lado direito. Isso se for um número par de bandeiras, tá certo? Número ímpar, no centro. Se for um número par, o mais próximo possível do centro, ao lado direito. Então é sempre essa posição central, a bandeira brasileira. Isso se elas estiverem perfiladas. Se as bandeiras estiverem sendo conduzidas em um desfile, em uma formatura, a bandeira brasileira vai ficar destacada à frente das demais. É importante também deixar claro aqui o que significa dizer à direita, né? Porque eu disse aqui que a bandeira brasileira sempre vai estar ao centro, mas se for um número par, ela vai estar o mais próximo possível do centro, à direita do centro. E esse à direita, qual a referência? Qual o ponto de referência para que eu diga que essa bandeira está à direita? A referência é a de uma pessoa colocado junto à bandeira, junto ao dispositivo de bandeira, voltado para a rua, voltado para a plateia, para o público que observa o dispositivo. Então eu vou estar ao lado da bandeira, de frente para a plateia, de frente para a rua. A minha referência é a de uma pessoa colocada ao lado da bandeira, de frente para a plateia, de frente para o público, de frente para a rua, ao lado da bandeira. Então vai ser à minha direita. E as demais bandeiras, nessa ordem de precedência? Como é que eu coloco essas outras bandeiras? Quando eu tenho diversas bandeiras, incluindo a de países estrangeiros, a precedência vai seguir a seguinte ordem. Primeira bandeira do Brasil, isso aí nós já vimos que é ponto pacificado. Na sequência, a precedência é a bandeira dos países estrangeiros. Depois, a bandeira dos estados e depois a bandeira dos municípios. Por último, vem a bandeira das organizações, tá certo? Incluindo organizações privadas. Por que a bandeira dos países estrangeiros vem antes da bandeira dos estados? É uma questão de cortesia. Então, a ordem vai ser sempre essa de precedência. Na posição principal, a bandeira brasileira, na sequência de países estrangeiros, depois bandeiras dos estados, depois bandeira dos municípios e, por fim, bandeira das organizações, que pode ser de uma organização particular, de uma organização pública, enfim, de uma repartição.
Agora, se eu tenho mais de um país ali presente naquele evento, eu tenho mais de uma bandeira de país. Tenho uma bandeira do Uruguai e eu tenho uma bandeira da Colômbia, por exemplo, naquele evento. Qual a bandeira que vem primeiro? Nesse caso, entre bandeiras de países estrangeiros, a ordem é determinada pela ordem alfabética. Agora, se eu tenho ali mais de um estado e Distrito Federal presentes ali naquele evento, como é que eu determino a ordem das bandeiras dessas unidades da federação? Digamos, por exemplo, eu tenho aqui a bandeira do Distrito Federal e eu tenho aqui a bandeira também da Paraíba e a bandeira de São Paulo. 3 bandeiras de unidades da federação. Como é que eu faço aqui agora para determinar a precedência dessas 3 bandeiras, ambos estados, né? Ambos com status de unidade da federação, de estado? Nesse caso, a ordem de precedência é determinada pela constituição histórica dos estados, pela antiguidade daquele estado, de criação daquele estado, daquela unidade da federação. Tá? Então, por esse critério, a bandeira da Bahia sempre vai ter precedência sobre a dos demais estados, né, sob esse critério. Veja que aqui, quando eu falo de estados, a determinação da precedência da ordem das bandeiras já não é por ordem alfabética, como é no caso dos países. Aqui é pela constituição histórica do estado. A mesma orientação vale para a ordem de precedência entre as bandeiras municipais. Então, se eu tenho mais de uma bandeira de município presente naquele evento, que eu preciso organizar ali a ordem de precedência, da mesma forma que eu vou observar para colocar na precedência, na ordem correta, essas bandeiras municipais. Vou levar em consideração aqui a antiguidade desse município, a constituição histórica desse município, prevalecendo aqui, tendo precedência sobre as demais, os municípios mais antigos. Então, digamos agora que nós estamos no auditório do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. E eu tenho lá nesse auditório, ali na frente, onde tem a mesa, eu tenho próximo ali as bandeiras perfiladas. Se eu tenho 4 bandeiras, um número par, né, de bandeiras, a bandeira que vai ficar mais próxima do centro à direita seria a bandeira do Brasil. Ao lado da bandeira do Brasil, à esquerda, próximo do centro também, a bandeira da Paraíba. Voltando aqui para o lado direito, ao lado da bandeira do Brasil, eu tenho a bandeira do município de João Pessoa, que é onde está o campus. E por fim, ao lado da bandeira da Paraíba, ao lado esquerdo, finalmente, eu vou ter a bandeira do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Essa seria, basicamente, a ordem. Agora, supondo que neste evento que eu estou organizando, aqui no auditório do Instituto Federal da Paraíba, eu conte com a presença de uma autoridade estrangeira, por exemplo, de um representante do Uruguai, de um representante da França, um embaixador, enfim, um cônsul. E aí eu precise colocar ali uma bandeira do Uruguai ou da França, enfim, para representar aquela autoridade, para indicar a presença daquele país naquele evento, enfim, fazer uma reverência. Nesse caso, eu passaria a ter um número ímpar, né, de bandeiras, seriam 5 bandeiras, se eu acrescentasse mais uma, a de um país estrangeiro. Nesse caso, a bandeira brasileira passaria para o centro, ficaria no meio, exatamente no meio. À direita da bandeira brasileira, próximo ao centro, que é o segundo local mais importante, passaria a ser dedicado à bandeira do país estrangeiro, no caso a bandeira do Uruguai ou a bandeira da França. À esquerda da bandeira brasileira, é o terceiro local ali na ordem de precedência, agora viria a bandeira da Paraíba. À direita da bandeira do Uruguai, do país estrangeiro, viria agora a bandeira do município de João Pessoa. E, por fim, à esquerda da bandeira da Paraíba, viria a bandeira do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Observe que eu vou alternando ali, ó, direita, esquerda, sendo que o local mais importante do ponto de vista da precedência é sempre o centro, ou o mais próximo possível do centro. Na sequência, à direita do centro, depois à esquerda do centro, e aí eu passo a alternar para sair contemplando as bandeiras na ordem ali de precedência, compondo assim, portanto, as bandeiras perfiladas. Uma situação parecida a essa que eu acabei de trazer foi contemplada em uma questão de concurso público da banca VUNESP, um concurso público de 2024,
E a pergunta dizia, o enunciado dizia o seguinte: considere a seguinte hipótese. Em uma cerimônia a ser realizada em um salão de eventos no Porto de Santos, serão hasteadas 4 bandeiras. Daí ele traz as 4 bandeiras que serão hasteadas. De antemão, observe que é um número par, né? Cidade de Santos, Estado de São Paulo, a bandeira do Brasil e uma bandeira da Associação de Funcionários. Então são 4 bandeiras, um número par. Do ponto de vista de quem as contempla, de frente para a panóplia, a ordem correta das bandeiras será a seguinte. A regra, né, que eu acabei de passar para vocês, é levando em consideração sempre, para definir, né, como referência do que é direita e esquerda, como se uma pessoa estivesse ali ao lado da bandeira, de frente para a plateia, de frente para o público, de frente para a rua, ao lado da bandeira. Então é com base nessa posição que eu defino o que é direita e o que é esquerda, tá? E é com base nessa posição que a regra é aplicada, para que eu saia colocando ali na ordem de precedência. Qual é a bandeira que vai ficar mais próxima ao centro, né, do lado direito? A bandeira que vai ficar mais próxima ao centro do lado direito. Levando em consideração aqui aquela referência de posicionamento, que é a de uma pessoa colocada ao lado da bandeira, de frente para a plateia, de frente para o público, de frente para a rua. Nesse caso aqui, quem vai ocupar essa posição mais próxima ao centro, no caso à direita, porque nós temos um número par de bandeiras aqui, é a bandeira do Brasil. Na sequência, à esquerda da bandeira do Brasil, próxima ao centro, nós vamos ter a bandeira do estado de São Paulo. À direita da bandeira do Brasil, nós vamos ter a bandeira da cidade de Santos. E por fim, à esquerda da bandeira do estado de São Paulo, nós vamos ter a bandeira da Associação de Funcionários. Essa é a primeira parte da resolução da questão. Perfilei as bandeiras, seguindo a regra geral de que é utilizar como referência uma pessoa colocada ao lado da bandeira, de frente para a plateia, de frente para o público, de frente para a rua. Agora, para a segunda parte da resolução dessa questão, eu tenho que prestar atenção na seguinte frase que está presente no enunciado. Do ponto de vista de quem as contempla de frente para a panóplia. A questão ela pede para que nós coloquemos aqui a ordem das bandeiras perfiladas, mas do ponto de vista de quem está contemplando elas de frente. Panóplia é onde ficam as bandeiras. Então agora eu vou para a segunda parte da resolução da questão, que é encontrar aqui a alternativa que traga a ordem das bandeiras, tendo como referência a pessoa que está de frente para elas, que está na plateia, no público. Primeira parte da questão, eu apenas perfilei elas lá na frente, as bandeiras, seguindo a regra. Agora, na segunda parte da questão, para poder encontrar a alternativa correta, eu tenho que me colocar na posição de uma pessoa que está na plateia de frente para as bandeiras. Por isso que nesse caso aqui específico da questão, a alternativa correta foi a letra C. Na letra C, ele dispõe as bandeiras da seguinte forma, perfiladas na seguinte ordem, e eu vou aqui mencioná-las da esquerda para a direita. Do ponto de vista, lembrando sempre agora, de quem está na plateia, de frente para a panóplia. Da esquerda para a direita, primeiro a bandeira da cidade de Santos, depois a bandeira do Brasil, depois a bandeira do estado de São Paulo e, por fim, a bandeira da Associação de Funcionários. Eu mencionei aqui a ordem das bandeiras da esquerda para a direita. Então agora eu mudei a posição das bandeiras lá na panóplia? Não, a posição delas é a mesma, da primeira parte da resolução da questão, seguindo a regra. Mas para poder encontrar a alternativa, eu tive que me colocar aqui do ponto de vista de uma pessoa que está na plateia, de frente para as bandeiras, porque o enunciado fala exatamente isso. Do ponto de vista de quem as contempla as bandeiras, de frente para a panóplia. A ordem correta das bandeiras será a seguinte, isso é o que está presente no enunciado. Então, quando for se responder questões de concurso, é bom sempre ficar atento para isso. Essa é uma pegadinha que geralmente derruba muita gente. As pessoas, de fato, colocam as bandeiras na ordem correta, na ordem da regra, levando em consideração o fato de que, para eu perfilar as bandeiras corretamente, eu tenho que me colocar na referência da pessoa que está ao lado da bandeira de frente para a plateia. Mas as questões, na hora de você marcar a alternativa correta, elas, em geral, não raro, vão pedir que você marque a alternativa que traga a ordem das bandeiras do ponto de vista de quem está as contemplando de frente, a partir da plateia.